Quando vocês estão vivendo as múltiplas experiências, por favor, observem isso. Observe que as experiências, elas são experiências com a mente, experiências com a energia, experiências com o corpo, experiências com as paisagens. Tentem localizar isso. Vejam que todas essas experiências, elas flutuam. Na sequência, observem a experiência do céu. A experiência do céu também é chamada natureza primordial. Aquela que, independente das circunstâncias, está lá. E que também não é afetada pelas circunstâncias. Ela está lá. Quando nós vamos olhar as paisagens, os tibetanos dizem que as paisagens são 6 principais, subdivisíveis. Nós podemos subdividir. Uma das paisagens é a paisagem dos deuses. Então, quando vocês estão imersos nas relações, vocês podem viver a experiência dos deuses. A experiência dos deuses é a experiência de felicidade. Então, aquele ser próximo de vocês pode manifestar felicidade em vocês. Então, vocês vivem felicidade. Pode ser que ele também viva a felicidade. Então, isso é maravilhoso. É a experiência dos deuses. Agora, vocês olhem com cuidado essa experiência dos deuses. Na experiência dos deuses, aquele ser é fonte de felicidade. Tudo ao redor é fonte de felicidade. É como se nós tivéssemos também muitos méritos. As pessoas ao nosso redor, elas se tornam aliadas, elas nos ajudam no que nós estamos vivendo. Então nós estamos protegidos por uma dimensão sutil que nos acolhe e tudo parece que é favorecido. Tudo que nós precisamos está favorecido. As pessoas ao redor favorecem a nós, elas se alegram conosco. Aí vocês caminham na rua, as pessoas olham para vocês e ficam felizes. Então esse é um tempo do reino dos deuses. É assim. Isso é uma paisagem. Essa paisagem, ela pode ser uma paisagem que se espalha. Então a alegria de vocês, quando vocês chegam, alegra os outros. Porém, vocês vão perceber que isso não vai acontecer sempre. Vai surgir também um segundo tipo de experiência, que é uma experiência que pode ser a experiência de vocês, mas também pode ser a experiência de outras pessoas próximas. Que é assim, outras pessoas olhando a felicidade de vocês podem desenvolver inveja. Não sei se algum de vocês já percebeu esse tipo de coisa. Vocês estão felizes, aí os outros ficam um pouco invejosos. Vocês também podem desenvolver o que é chamado uma experiência próxima à inveja, que é o ciúme. Quando vocês estão andando, aí descobrem que outras pessoas se encantam, não apenas por vocês, mas pelo companheiro ao lado, pelo namorado ao lado, ou pela namorada. E às vezes eles têm, sim, uma cara de pau inacreditável. Eles simplesmente chegam. Então, agora o pior num caso desses é a pessoa achar que então fica lisonjeada. Assim. Então com uma namorada aí vem um outro, naturalmente maior, mais forte que vocês, mais bonito, mais bronzeado, com mais tatuagem, e arrasa assim. Aí a namorada de vocês fica encantada, fica lisonjeada. Olha que pessoa maravilhosa aquela. Não é nada, é apenas uma percepção elevada. Assim. Aí vocês vão ficar engasgados, provavelmente. Né? Então aí vocês descem do reino dos deuses para o reino dos seres ciumentos, invejosos. Não sei se alguém já passou por uma situação parecida. Pode acontecer. Mas ainda assim, nós estamos poderosos.
Mas a situação fica grave quando então a gente olha o tamanho do braço do outro pretendente, agora já virou pretendente, né? E o nosso bracinho, né? A habilidade do outro na prancha e nós com a prancha, dificuldade de remar. Aí ele passa pelas ondas e você anda na cara, não consegue andar. Situação grave, né? Situação grave. Tarefa alimentar. Aí vocês pensam, a única solução é uma academia. Aí vocês já estão entrando no reino humano. O reino humano é aquele que se prepara para o melhor, algum dia. Está sempre fazendo alguma coisa assim, passo a passo, para depois chegar numa condição melhor. Nós já estamos no reino humano. A inveja não adianta mais, perdemos. A situação agora é malhar. Alimentação integral, composto super poderoso, alta caloria, aveia de manhã, iogurte. Ver se alguma coisa acontece. Então esse é o reino humano. Então no reino humano nós estamos sempre num ponto desse. A gente nunca está no lugar certo. Nós nunca estamos com a condição certa.